Você pega hoje um negócio que você está super envolvido, provavelmente, que é produzir conteúdo em vídeo, etc., Sim. no YouTube, por exemplo. Isso está mudando muito, né? A relação entre produtor de conteúdo, quem vende mídia, quem que é agência, Isso que tipo isso de é conteúdo. bizarro. Eu estou assim, bem afastado. Na verdade, eu fiz um movimento de carreira meio bizarro, que assim, eu passei muito por agência, embora não fosse lá muito publicitário, mas a partir de um certo ponto eu me afastei até. Eu fui para a Sony, depois fui para a Yahoo, fiquei produto um tempão. Aí depois fui para a Microsoft com uma função completamente diferente, que era de relacionamento. E aí, na verdade, eu perdi bastante o pé com o mundo de mídia, o que as agências, as marcas, o branding e tal. Cara, perdi o pé, também não era uma coisa que me interessava muito e tal. Então, hoje, quando eu olho de novo o que está sendo feito, e a gente gravou uma conversa com o Trípoli, e aí você percebe, o Trípoli está naquela Sapient Nitro, que em princípio é uma agência 100% digital. Quando você começa a ver, a agência digital está começando a fazer coisas que você imaginaria que a agência tradicional está fazendo, que é filme. Né? O filme que primeiro vai para o YouTube, mas talvez vá para a televisão. A Cubo, que eu trabalhei também, cara, comendo pela borda, legal, quer dizer, invertendo completamente os papéis. Né? Então, isso para mim foi uma surpresa, isso não estava muito no meu radar. Porque o cliente precisa de tudo, né? Do antigo, vamos chamar assim, e do novo, e para ele comprar do mesmo lugar é mais fácil. E você também, como agência, como empresa, você só ficar com digital, por quê? Se você pode pegar um pedaço de uma pizza maior. Claro, ainda mais porque, não sei se você tem a mesma impressão também, eu lembro que há muito tempo atrás, na UMAP, em 96, 97, eu respondia para o Serpa, e o Serpa me fez uma pergunta qualquer sobre a internet. Aí eu escrevi um texto comprido para a Bu, imprimi, né, não tinha e-mail, pus na mesa dele. E aí no dia seguinte estava em cima da minha mesa, trouxe impresso com um rabisco assim, como é que a gente faz dinheiro com isso? Claro. Muito engraçado, eu devia ter enquadrado aquele troço. E aí, cara, e na real, assim, é um dilema, de uma certa maneira, uma questão, né, fica quicando, de repente você tem momentos que você consegue ganhar dinheiro, aí de repente isso não dá mais, aí o que dá, o que não dá, e as agências ficam se reinventando, né? De repente, é social media, corre todo mundo para lá. Não é social media. Agora não sei o que, corre todo mundo para lá. E o dinheiro, de alguma maneira, também... na verdade, assim, a mudança ela é muito maior do que a questão de mídia e publicidade, né? Quando eu estava no ZAS, assim, a grande motivação é que fazer internet tinha uma parte importante da empresa que fazia internet por causa da mídia e da publicidade, de vender publicidade. Só que na minha cabeça a internet era muito mais importante do que simplesmente um veículo Isso é uma coisa legal de saber. Pode continuar. Você pega assim, por exemplo, quando você começa a olhar o que as pessoas fazem na internet, o pedaço que é dedicado a coisas sustentadas por publicidade é tão pequeno, talvez hoje até não seja tão pequeno quanto era antes. É verdade. Lá na época era assim, o que as pessoas fazem? As pessoas ficam no chat, as pessoas ficam no e-mail, a maior parte do tempo da vida delas. Hoje as pessoas ficam no Facebook, a maior parte da vida delas. Que tem um componente de publicidade, mas as pessoas não estão ali porque aquilo é um veículo. Né? Eu falava o seguinte, a internet é muito mais importante porque as pessoas se conectam com outras pessoas do que porque elas se conectam com outras instituições, veículos, por exemplo. Interessante. Isso é o que há de novo na internet. Sim. Havia de novo, né, 20 anos. Agora não há nada mais de novo nisso, mas isso é o que a internet traz de diferente. E você vê isso em muitos dos grandes produtos internéticos hoje. Facebook é o mais claro deles. Mas se você pega, por exemplo, o YouTube, que é um cara que vende publicidade, a maior parte talvez a maior parte não, mas muitos dos sucessos no YouTube são pessoas falando com pessoas. É verdade. Né? Se você pega, por exemplo, um Porta dos Fundos, não é? Aquilo é um sketch de comédia, certo? Conteúdo de entretenimento. Mas a maior parte dos YouTubers, a linguagem que funciona é você falando com a pessoa que está do outro lado. Que inclusive também é como eu insisto em continuar produzindo até hoje. O olho na câmera, falando direto com o cara que está do outro lado, sem superproduções. E isso, para uma empresa tradicional de conteúdo, de jornalismo, é bem fora da caixa. Né? Porque
foi uma empresa criada no momento industrial do jornalismo, né? Hoje se fala muito desse termo jornalismo pós-industrial. Bacana, A visão, interessante. a visão industrial do jornalismo você vai lá, joga um monte de gente numa redação, alguns vão para a rua buscar a notícia, edita você tem e produz. Aquelas máquinas lá, você tem que alimentar aquelas máquinas, porque você tem que produzir de uma certa maneira em escala, para entregar em escala. E os sites de jornalismo ainda são feitos dessa maneira, nessa cabeça industrial. De eu produzir conteúdo e publicar para um monte de gente ler. E aí você vê assim, muitas vezes a gente criava conteúdo de vídeo, por exemplo, e publicava na TV IG, mas também publicava no YouTube. E os nossos números de audiência eram sempre muito baixos, em relação a outros caras como o Jovem Nerd, por exemplo, que era nosso parceiro e eu acompanhei bem de perto, que tinha essa linguagem mais pessoal, que a pessoa se relacionava com o apresentador, vamos chamar assim, do que com a instituição ou com aquele conteúdo específico que você está publicando. Então, acho que essa relação one-to-one é super importante. Acho que teve uma onda, eu lembro que quando vi essa história dos blogueiros, pro-bloggers, vloggers, etc. e tal, saiu uma corrida de quem contrata um primeiro, né? Então, quer dizer, o Estadão hoje tem vários blogueiros lá dentro, todo mundo tinha vários blogueiros lá dentro, mas a impressão que eu tenho olhando de fora é que esse entusiasmo também já caiu bastante. Eu não sei se continua o mesmo entusiasmo com relação a essas vozes autênticas, esses novos talentos, eu não sei como é que está. Mas é que o problema é que a mudança é mais embaixo. Quando você vai lá e contrata um blogueiro, ele meio que vira um colunista de um veículo de jornalismo industrial, vamos chamar assim. Eu tive muitos colunistas ou blogueiros no IG que ficavam ligando, querendo mais espaço na homepage, certo? Então, ainda assim, é a forma antiga de ver a relação com o consumidor. Acho que o que realmente há de diferente é a relação direta de quem produz, vamos chamar assim, com quem está do outro lado da tela. E aí fica a questão, assim, se é essa coisa direta, é só ver o triunfo hoje, que aliás é um triunfo absolutamente impressionante para mim, que é a coisa do WhatsApp, quer dizer, o WhatsApp virou, a minha faxineira tem, a enfermeira da minha avó tem, é um universo abaixo do radar gigante de comunicação, de trocas, de vídeos, até de campanha política, é completamente abaixo do radar, mas a questão, que é uma questão acho que antiga do meio da gente, assim, bom, como é que a gente entra nessa história, né? Como é que a gente entra nesse bolo? As pessoas estão se virando sozinhas, elas estão bypassando. Se tiver como bypassar, bypassa. Essa é a revolução. E às vezes não tem que entrar, ou às vezes não adianta entrar. Então, o que eu queria dizer é assim, quando você fala que o mais importante é essa relação entre as pessoas, isso não quer dizer que isso precisa se transformar num negócio ou numa empresa. Isso não importa. O que importa é que isso existe e que as pessoas estão lá produzindo e as outras estão consumindo ou se relacionando com isso, né? Pega a menina agora do sucesso do YouTube no momento, é Jut Jut. Eu não sei quem é, jura, cara? Ela é incrível, uma menina... O que ela fala? Maquiagem? Ela se formou em jornalismo, tem 24 anos, eu acho. E ela é meio um vlog mesmo, ela conta um pouco da vida dela, mas é como se fosse um manual de como ser jovem. Ok. De viver sozinho, ou de namorado, ou de sexo... Entendeu? É uma coisa muito, muito autêntica. Acho que essa é a grande... Essa deve ter uma audiência cavalar, provavelmente. Está começando ainda. Ela fez 1 ano recentemente. Mas o legal é que, assim, ela começou fazendo meio porque não tinha tantas outras coisas para fazer, no sentido de carreira, e fez um negócio super autêntico com o qual muitas pessoas se relacionaram. Ela não fez isso para que isso fosse um negócio. E talvez por isso... Tenha feito sucesso. Seja o maior motivo do sucesso. Eu tenho um amigo outro que está trabalhando na minha agência tal, e os caras contam que o quanto a marca de moda, marca de cosmético, cara, sem essas blogueirinhas, sem essas meninas que ficam ensinando como passar maquiagem, que de uma hora para outra essas garotas estão lá com uma coisa meio doméstica, estão faturando uma grana razoável. Mas o que é isso, né? Como é que você transforma isso no negócio? Talvez não. Talvez uma passe, outra passe, talvez alguém agregue essa audiência. O que, não sei se você tem a mesma visão, tá, mas para mim tem não sei se você enxerga alguns divisores de águas nesse mercado da gente. Acho que para mim tem o primeiro grande divisor de águas, acho que foi a história do Google
Não o Google, a busca em si, mas o fato de o Google ter tanto dinheiro que de uma hora para outra algumas coisas começam a ser oferecidas de graça, tipo YouTube. Você trabalhou com vídeo online, era caro pra caramba, né? Não era um troço assim que você podia abrir as pernas. Aí de uma hora para outra isso é grátis. Aí, depois vem, sei lá, Facebook, que é outro divisor, já não sei se você concorda ou não também. E aí são caras que bancam coisas, sobretudo essas plataformas que o cara não vai monetizar nunca, sei lá, o WhatsApp, não tem como monetizar esse troço. Mas ele consegue bancar esse troço de graça. É que nem a história do Uber, tá? Eu sempre resisto um pouco quando você tem um player de mercado que joga por outras regras. Sei lá, o cara tem dinheiro infinito. Pô, quando você fazia produto, você tinha dinheiro infinito? Eles têm muito mais fôlego, né? Por causa da estrutura de venture capital lá nos Estados Unidos e o tamanho do mercado deles. Claro. Também, vamos dizer que o mercado interno deles, doméstico, é muito maior que o nosso. Sim. Não tanto em quantidade, mas em capacidade de compra. Então, eles conseguem financiar com o mercado doméstico o começo de um investimento como o YouTube, por exemplo, e depois cresce para o mundo. Hoje, eu acho que a maior parte, talvez mais de 60%, seja fora dos Estados Unidos. Isso é verdade. Quando eu estava no Yahoo, já estava começando a virar. Tipo, o quanto vinha de tráfego e até mesmo de receita de fora já era bastante, isso 10 anos atrás quase. Mas você precisa de fôlego para chegar num momento em que você vislumbre um modelo de negócios, que hoje está muito claro no caso do YouTube, não sei se já é rentável, mas... Boa pergunta. Está muito claro, mas do ponto de vista assim, de grandes investimentos do mundo, o YouTube representa uma ameaça muito clara ao modelo de TV aberta e mesmo de TV paga. Então, se você é um investidor lá, ou um conjunto de grandes investidores no mundo da mídia, faz todo sentido que aquilo ali, mesmo hoje, se não for rentável, continue colocando dinheiro, porque no futuro, daqui a 10, 20 anos, talvez esse seja o grande player do mercado. Isso, se já não é. Não sei se esse é lembrando dos tempos heróicos, do tempo cowboy e tal, né, que a gente fazia as coisas meio na unha, eu não sei se esse tipo de, essa exuberância irracional, né, uns caras com muito mais recurso, com muito mais retaguarda, não quebraram também o joelho de todo mundo, porque como é que você vai fazer alguma coisa que você vai criar um troço que daqui a 6 meses o Google vai oferecer de graça? Mas isso é a internet, né? Escala global. Escala global é o que funciona, especialmente se você está trabalhando em construir uma plataforma. Não tem por que não ser global, essa é a questão. Isso é curioso porque eu fico me perguntando até que ponto isso facilitou a inovação, outros modelos de negócio, ou de uma certa maneira também matou, sei lá, qualquer possível concorrente. Às vezes porque, vamos supor, se você quiser fazer uma segunda busca do Google, é mais fácil procurar um Blue Ocean, quer dizer, uma área que esteja inexplorada. Não, eu vou fazer um segundo Facebook. Você não vai conseguir fazer um segundo Facebook. Os caras têm 1 bilhão de pessoas. Né? Pois mas em 2005, no Terra, a gente estava construindo uma rede social e a gente não levou adiante porque já existia o Orkut. E o Orkut morreu. Olha que engraçado. Entendeu? Então, eu não acredito tanto assim nessa... É um bom ponto. Nessa fechada de portas, assim, não, esquece, não tem como resolver. Porque no final das contas, quando as coisas amadurecem, é marketing. Né? E aí a gente tem que ir para as coisas, para os conhecimentos de marketing. Está atendendo o público? Quais são os descontentes? Que outras coisas diferentes a gente pode oferecer? É como, sei lá, o WhatsApp. Quer dizer, um Messenger, né? O que tem de tão... Não é tão necessariamente revolucionário. Exato. Né? Tinha vários outros possíveis, imagináveis. Quem diria que o MSN ia acabar? Uau! O Messenger. Não, aquilo era um império. Acho que os caras imaginaram que aquilo ia durar para sempre. Você lembra? Para anunciante, era o horário nobre. Anunciar no Messenger funcionava para caramba. Então, o negócio que funcionava para anunciante, tinha um modelo funcionava para o usuário, blá, blá, e morreu. Morreu e não conseguiu ser substituído pela própria empresa. Morreu e abriu espaço porque o Facebook cresceu. Então, o mercado está sempre mudando. Mobile crescendo, penetração em outros... Né? Aliás, aquela câmera morreu, tudo bem, mas aquela que é a segunda câmera, eu estou usando o meu celular aqui. Aí isso é uma coisa impressionante, porque eu estava fuçando a configuração e descobri que hoje você tem maquininhas que gravam em 4K. É surreal. Então, isso é uma coisa, cara, que acho que nem... Se você imaginou que isso fosse acontecer?
mobile ter virado alguma coisa assim, eu nunca imaginei que fosse chegar nesse ponto que chegou hoje. Eu tô aqui assumindo minhas próprias falhas de futurologia, né? Você imaginou que um momento... Cara, eu só uso meu desktop para quando eu tenho que editar esses vídeos, porque é muito pesado. De resto, esquece. Eu estou usando uma porrinha no bolso. É difícil para nós que desde o começo acompanha isso, porque desde 2001 a gente que ouvia que agora era o ano do mobile. Isso, exato. Não virava. Não aguentava mais então, a história. A gente já ficava meio sem credibilidade para a gente, né? Mas agora é. Agora vai. Agora, tinha aquele, eu lembro de uma vez um cara que... Nossa, me convidaram para o lançamento, cara, olha que surreal. Era um lançamento de um serviço, de um site de garotas de programas de luxo na época do WAP. Era o WAP, cara. Os celulares não tinham nem tela colorida. Então o cara ficava baixando a imagem da menina e assim, nossa, deve ter sido um lançamento espetacular. Tá? Aquilo era mobile. E agora a gente está com esse outro brinquedo na mão, que é uma puta insanidade. Então isso é que motiva a gente a continuar investindo, continuar empolgado com essa indústria. Eu não aceito esse negócio assim, não dá mais para fazer porque fulano já fez. Que bom. Só bom, esses cara, exemplos aí que a gente falou. É verdade. Uma das razões de estar sempre procurando os amigos é para justamente reverter qualquer onda de pessimismo que eu tenho. Porque volta e meia você fala, cara, não sei o que está acontecendo, o mundo mudou, o mercado está bagunçado e tal. É legal quando ouvir assim. Eu acho que a gente está... lógico que as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, mas a gente está no limiar de outras grandes mudanças. Eu não duvido nada que surja um novo Google do ponto de vista mais de produto do que de empresa, né? Porque do tamanho que eles estão agora é um pouco complicado, mas não duvido nada que surja um novo buscador. Aliás, eu uso bastante o DuckDuckGo. Você está usando bastante o DuckDuckGo? Olha que interessante. É o meu default na busca. O que eu acho que tem me entusiasmado, esse daqui é um Android, né? Eu estou com um Android aqui, um reloginho Android também. Mas é essa história que não é nem busca, é essa coisa proativa do Google Now. Quando, sem você buscar, ele começa a te oferecer coisas. Então, essa talvez seja uma fronteira nova. Ao invés de esperar você buscar, o cara fala, bom, você está aqui nessa região de São Paulo, olha as coisas legais que tem para fazer por aqui. Ou então o cara te avisar assim, eu tinha marcado na minha agenda o compromisso aqui, eu já recebi um alerta no relógio, olha cara, você vai ter que sair 10h33 se você quiser chegar lá para que legal. o Kaique. Eu acho que essa pode ser um caminho. E está todo mundo nessa linha, né? Microsoft, a Apple com o Siri também. E aí você vai pegando, né, essas brechas do mercado. Porque assim, as empresas vão ficando grandes, elas, quanto mais grandes, mais alvo de disrupção elas ficam. A impressão que eu tenho olhando de fora é que o Google saiu da zona de conforto faz tempo. Ou foi saído da zona de conforto. Né? A impressão que eu tenho também é que o time comercial de lá agora é muito mais hunter do que era antes. Antes o telefone devia tocar, né? Que nem na época do Messenger na Microsoft. O cara ligava lá, agora os caras têm que correr atrás, porque que eu saiba, o budget está bem dividido. Do ponto de vista de vendas, eu não sei se é tanto assim, mas do ponto de vista de produto, você vê assim, quantos jovens de 12 anos, 15 anos usam o Facebook como seu network principal, né? Não usam. Não? Eu não sei. Eles, mundo adolescente... talvez eles passem a usar quando façam 18 anos ou 20 anos. Se ainda existir. Mas eles usam coisas nas quais os pais não podem entrar. Né? E aí você falou de WhatsApp, o WhatsApp eu acho que essas coisas below the... O Dark Social. BTL, BTL, Below the Line total, é o novo Below the Line. Porque os pais não estão ali. Então sempre tem motivos para o novo público se formar e você pode construir um produto focado naquelas novas necessidades, vamos falar assim. Né? Cara, agora eu mencionei essas coisas que para mim sempre foram fonte de caraca, isso eu nunca poderia ter imaginado. Né? Então, eu vejo alguns divisores de águas, assim, primeiro a questão do Google, depois a questão do Facebook. Se você olhar para trás, cara, você passou inúmeras fases malucas, né? Você consegue ver algumas disrupções, assim, não, isso mudou na hora que tal coisa aconteceu, você tem essa clareza ou...
não mudou naquela hora, mas começou a mudar. Tá. Né? Então tem coisas, lançamentos importantes, vamos chamar assim, banda larga, né? Faz todo sentido você começar a ter Bom ponto. acesso a hora que você quiser, internet 24 horas, vamos chamar assim. Tá, ok. Então isso aumentou muito mais o tempo gasto pelas pessoas. Lembra que você fala assim, eu vou entrar na internet, eu vou me conectar, não existe mais. E tinha uma coisa da grana mesmo, do custo de entrar. No dial-up tinha um custo, as pessoas conectavam sem custo por minuto, só de madrugada, né? Então o acesso de madrugada era alto, que é uma loucura. Então, banda larga liberou as pessoas a ficar o tempo que elas quisessem, então isso aumenta o tempo de permanência. E permite coisas do tipo mensagens instantâneas, certo? Ok, entendi. Passa a ser uma coisa assíncrona, não mais tão assíncrono como era antes. Não faz sentido você ter um ICQ e um Messenger, o MSN Messenger, sei lá como se chamava nessa época, se você não estava conectado o tempo todo na internet. Ok. Certo? Bem colocado. Então, as pessoas que tinham internet no trabalho faziam bastante uso disso, mas quem não tinha, quem só tinha discado, a mensagem síncrona não fazia sentido. É isso aí. Então, essas coisas vão mudando. Acho que o AdWords é um outro grande momento. Sim. Né, essa é uma invenção espetacular. Muda um pouco mais a coisa que eu acho que é menos importante da questão da publicidade, mas muda total. Vamos chamar assim de social media de uma forma geral, que é o surgimento de blogs, fotologs e depois as redes sociais, que ela meio que achatou, né, ou deixou a internet mais horizontal. Antes a gente tinha aqueles picos, os pontos de entrada, né, os portais. Yahoo, American Online, aqui no Brasil, UOL, WIG, Terra, etc. E a social media ele elevou o nível dos oceanos. Okay. Então, tem 300 mil sites que os nichos começaram a se encontrar. E aí começa o surgimento da internet de nicho. Então, você, um pedaço do seu dia, você está lendo as notícias no jornalismo industrial. E outro pedaço do seu dia você está vendo o blog de fãs de Star Wars. E quero julgar pela minha timeline dos meus amigos, assim, a quantidade de fontes completamente surreais que o cara acompanha, eu sempre fico assim, não é possível que ele esteja lendo esse blog, o cara está lendo aquele blog. E antes disso a busca, o mix né? de comunicação do cara, assim, é um mix que você não consegue imaginar nunca. Mas antes disso, eu não falei, mas a busca, e a busca estilo Google, né, que é baseada em indexação completa da internet, que só isso permitiu que os blogs surgissem, certo? Porque você não poderia achar o teu blog de Star Wars se uma busca do tipo Google não existisse. A não ser que você tivesse algum tipo de, eu quero estar na home do IG, quero essa história, o cara dependia. Mas aí você não ia chegar, não tem escala do ponto de vista para criar os nichos globais. Claro. Né? Então uma coisa apoiou a outra e construiu essa internet de nichos. E depois a conexão em tempo real, full time, entre pessoas nas redes sociais. E agora a mobile, né? Sabe uma coisa que enquanto você estava falando que eu parei para pensar também? Que é o fato, parece aquela frase do Bill Gates, né? Um computador em cada mesa. Mas eu acho que em um certo momento todo mundo passou a ter o seu próprio computador o tempo inteiro conectado, no trabalho inclusive. Porque eu lembro quando eu estava na agência Clique e a gente foi lançar o site de e-commerce da CIA, bicho, isso era 2000, pré-história total. E aí um padrão de tráfego era o seguinte, nem todas as pessoas tinham acesso no trabalho a uma máquina conectada. Então você tinha um pico de compras na hora do almoço, que o cara devia entrar na máquina do outro ou poder usar a máquina porque tinha restrição. Então, o fato de você... Antes você acessava a internet em casa só, tem essa, não acessava no trabalho necessariamente. Então isso também deve ter mudado muito o padrão de tudo, né? De acesso aos sites, de compra, também desperdício de tempo com social media, porque antes era impensável, né? Agora há pouco eu estava numa agência e eu lembro que às vezes eu levantava assim, olhava, cara, a quantidade de Macs que eu via no YouTube... qualquer any given moment, era brutal. Eu acho que isso não era assim. E agora com o celular é o tempo todo. Agora, no nível
Bastante. Eu lembro que uma vez eu estava no evento, cara, no evento do CIAB, que é o evento mais coxinho do mundo, que é da indústria bancária. Eu estava lá palestrando em nome de não sei quem. E aí alguém lá de algum banco levantou a mão e falou assim, o que você acha dos bancos que proíbem os funcionários usarem Messenger durante o trabalho? As questões eram essas. O banco vai permitir que o cara tenha um Messenger no trabalho? É. Cara, abriu a porteira, né? Agora não faz mais sentido proibir, porque o cara tem o celular. Antes fazia sentido entre aspas, né? Ele podia proibir. Pois é, não, e aí tem uma coisa que é curiosa, eu estou vendo agora as imagens da câmera aqui, porque a outra câmera picareta que pifou. Eu sempre carreguei vários devices, eu sempre carreguei câmera comigo. Nunca vai chegar um momento que você vai ter um device que resolve tudo. Nunca vai ser bom o suficiente. Nunca vai ser bom o suficiente. Cara, retrato feito com celular, se eu quiser fazer igual, artesanalmente, por assim dizer, eu não consigo fazer. Eu já me rendi. Retrato de pessoa eu faço com celular. Eu se rendo, assim, eu deixo o coreano fazer, eu não sei fazer esse negócio mais não. Cara, mas uma coisa que meio também, a gente meio encerrar, é engraçado porque eu percebo hoje muitos veteranos da nossa primeira leva. Alguns se reinventaram completamente. Bertolazzi, restaurante, o Índio agora, cara, eu fui falar com o Índio, foi delicioso. O Índio está lá com as empresas dele e tal. Mas eu percebo que muita gente não conseguiu acompanhar, ou não conseguiu se estruturar para acompanhar as mudanças. Tanto em termos profissionais, quanto em termos de renda, etc. E isso afeta também, acho que, vários outros profissionais com eu sempre achei que o meu plano B, né, seria trabalhar com comunicação. Aí de repente você vê isso virando meio commodity, porque todo mundo fotografa, todo mundo escreve, né? Eu fico feliz que você tenha conseguido connect the dots, né? Que nem falava o nosso amigo Steve Jobs, eu nem gosto dele, eu sempre lembro dessa porra dessa frase, que você conseguiu ligar os pontos, cara. Você tem que se reinventar toda hora, né? E esses lugares que mudaram tanto ao longo do tempo que eu trabalhei, acho que me prepararam um pouco para ficar mais à vontade com virar a página muito rápido. Eu acho que você virou um especialista em self-reinvention officer. Cara, é o nosso destino vai ser esse. Reinvenção permanente. Porque vai mudar muito mais ainda. E a gente vai viver cada vez mais, que coisa mais... Meu pai tem 84 anos e continua tendo que trabalhar. Eu falei, daqui a 34 anos eu vou estar fazendo o quê mesmo? Eu estou ficando sem ideias, bicho. É verdade. A gente tem que se cuidar do ponto de vista de saúde também, né? Para chegar lá, porque a gente vai chegar... É legal, porque a gente vai continuar tendo que trabalhar de qualquer maneira. Eu acabei de ter, né? A gente tem um filho que vai fazer 3 e uma que tem 9 meses. Nossa, pouquinho. Então quando eles tiverem, sei lá, 15 anos, eu já vou ter quase 60. Uau! Entendeu? Então eu quero estar no pique para poder acompanhar-los um pouquinho, poder buscar na festinha. Você tá indo bem, cara, você tá com a mesma cara de cair severo, tá há 20 anos. Obrigado, você também. Precisa dar a receita. Se a gente quisesse que esse vídeo fosse um sucesso, você ia dar a receita para essa cara. Obrigado. Cara, os caras é isso, né? Você lembra de mais alguma coisa que a gente podia falar? Alguma coisa que não estava no teu radar? É porque eu assumo, assim, na boa, o que foi o drive para começar essa história toda foi falar, eu preciso ouvir a opinião de outras pessoas, porque eu sozinho, eu nunca tinha estado, apesar de 500 mil reinvenções, numa situação tão completamente nebulosa. Esse caminho que você achou, cara, foi interessantíssimo. Legal. Eu acho que uma das, pra gente encerrar, eu acho que o legal do teu projeto é uma coisa que eu sinto falta bastante também, até por estar um pouquinho mais em casa, trabalhando mais sozinho, né, sem estar num ambiente assim com 300 pessoas, é essa coisa de conversar, né, porque a gente fica se alimentando muito da informação que está publicada online, do que as pessoas estão postando no Twitter, no Facebook, etc. E fica, para mim, a sensação, talvez eu seja velho, de ser incompleto. Né? Então, você poder sentar com alguém e conversar, o que você acha disso? Que bom, cara, que bom. Para você poder ver o que é realmente. Sem agenda, sem nada, né? Isso. Porque, na verdade, a impressão que eu tenho, eu sempre, cara, eu não gosto de ficar muito tempo sozinho. Eu sinto falta de gente. Também sempre trabalhei em coisas grandes, que nem você.
né? Essa coisa de colaboração, fazer pontes, conversar com todo mundo e tal. E aí ficar sozinho, as fontes que a gente tem hoje né, para saciar um pouco isso, é essa coisa meio photoshopada, né? Essa coisa meio que todo mundo é assessor de imprensa de si mesmo, né? Toda a vida é linda, os filhos são lindos. Aí começa a ficar uma coisa angustiante, para mim é angustiante. Eu falo, cara, eu quero ver gente de verdade, eu quero ver gente que consegue falar sem você ver lá, o cara editou o próprio comentário 32 vezes. Né? Eu quero gente sem edição, como é que eu faço? Então, eu acho, a gente estava falando sobre oportunidades de renovação, inovação, etc. Hoje em dia, uma grande inovação é o contato pessoal, presencial. Tem razão. Isso deve ser muito difícil para muita gente quase autista que eu conheço por aí. Porque, às vezes você vai chegar no olho, vai pegar o cara, né, de calça curta, nossa, é um desconforto brutal, né, porque o cara não está mais acostumado. Isso, e acho que as pessoas vão aos pouquinhos valorizar isso ou sentir falta disso para que negócios surjam ou sejam criados em cima disso. Né? Você vê assim, a coisa do marketing de experiência, vamos falar assim. Isso me lembrou o Pierre. Então você ia, sei lá, vamos tomar um café? Então o lugar do café hoje em dia já é um lugar mais diferente, tem que ser mais agradável, tem que ser um lugar... Haja vista Octávio, que é um motel, que é um ambiente. É um motel corporativo, né? Só tem gente ali com planos meio suspeitos, né? Você tem questão SLA para pedir um cafezinho, como é que chama? Um NDA para assinar um cafezinho. Aí o Santo Grão, cara, quando tem um Santo Grão perto de casa, quando eu vou lá, só tem moçada bacana armando e fazendo coisas, é a volta do presencial mesmo. E mesmo assim, cafeterias pequenininhas, assim, para você sentar, tomar um bom café e conversar com as pessoas, isso hoje é o extraordinário. Isso é muito maluco na nossa sociedade atual. Que o extraordinário é você ter um tempo para conversar com os teus amigos ou com os teus clientes, com os teus colegas de trabalho. Que curioso. Fora do mundo, de preferência com o celular desligado. Cara, que engraçado. Adorei. Legal, eu também. Obrigado. Tive que improvisar com aquela outra câmera que for.